Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Mi. Pessoal entrando, Adriana. Hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos uma convidada mais do que especial. Já coloquei o nosso tema aí. Vinícius, Vi, seja bem-vindo. Boa noite. Rejane, Sara. Coloquem para mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer, tudo que você precisa saber antes de engravidar. E essa live, ela não é somente para mulheres, porque quando a gente pensa numa gestação, em preparar a gestação, nós pensamos no casal, né? Então, homens e mulheres, sejam todos muito bem-vindos. Logo a doutora Patrícia, já vou convidá-las. Nós falaremos muitas coisas importantes para vocês. Algumas delas, tenho certeza que vocês não ouviram falar. Então, se vocês conhecem alguém que se interessa por esse tema, que está planejando aí uma gestação, envie o aviãozinho, convide, porque nós vamos falar muitas coisas. Gabriela, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Deixa eu ver se a doutora Patrícia já está aqui, porque hoje é muito assunto. E para quem já me conhece sabe que eu falo pouco, né? E a doutora Patrícia, menos ainda. Então não vou demorar para iniciarmos, porque temos muita coisa para falar, muita coisa. Deixa eu ver se ela já está aqui. Já vão aproveitando aí, convidando amigos para participar dessa live, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Acho que a doutora Patrícia já está aqui, então vou convidá-la. Deixa eu chamá-la aqui. Isso. Oi! Olá! Seja bem-vinda! Deixa eu ajustar aqui para todo mundo nos ver. Tá me vendo bem, me ouvindo? Eu tô. Você tá me Maravilha. vendo, me ouvindo? Tá um pouquinho longe o som. Peraí, vamos ajustar aqui. Peraí. É bom o pessoal também dar o feedback pra gente, se estão ouvindo bem, se estão nos vendo bem, porque o assunto hoje é intenso, né? Nós temos É muita muito. coisa. Então, pessoal, Acho que só por melhorou. favor, melhorou, né? Coloquem aqui no chat vocês se tá tudo bem, tudo ok, para não ficar prejudicado as informações, porque realmente é muita coisa. Olha lá, o pessoal já fazendo elogio. Eu sou suspeita, gente. Então, assim, para quem não conhece, eu vou deixar a doutora Patrícia se apresentar, mas eu tenho que falar. Ela é maravilhosa, maravilhosa. É a minha ginecologista, a minha obstetra. E nós temos muito assunto. Já trabalhamos juntas há mais de, acho que uns 8 anos já, né? Eu tô meio que perdendo as contas. Mas eu acredito que sejam uns 8 anos já, estamos juntas aí com casos clínicos, acompanhando os pacientes. E eu vou deixar que ela se apresente. Então, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda para a nossa live. Se apresente para o pessoal que ainda não te conhece. Oi, gente, boa tarde. Eu tô vendo alguns nominhos aqui. Carol, querida, boa recuperação para você. Semana que vem a gente se vê. Mari, Sandrine, linda. A gente tem muitas pacientes em comum, né, Thaís? Então, gente, meu nome é Patrícia Varanda, eu sou ginecologista obstetra aqui em Campinas. Trabalho com a Thaís, eu acho que faz uns 7, 8 anos, né? Já trabalhamos em locais separados, juntas e separadas de novo, mas sempre a gente discute os nossos casos, não importa se a gente está no Brasil, fora do Brasil, paciente daqui, paciente de fora, né, Thaís? É isso se é mesmo. gestante, se quer engravidar ou se já engravidou,
A gente tem muita paciente em comum, inclusive a minha cunhada, que é de fora e que acompanhava com a Thaís antes de engravidar e na gestação. 47 anos de idade, 6 fertilizações in vitro. E aí ela conseguiu, só depois do tratamento com a Thaís, é que deu certo a implantação do embrião. E hoje eu tenho uma sobrinha linda que está fazendo 9 meses agora esse final de semana. Meu Super Deus, como passa saudável, rápido. super saudável, linda, maravilhosa. A gestação foi super tranquila e tinha tudo para ser uma gravidez de altíssimo risco com 47 anos, né? Não teve pré-eclâmpsia, não teve restrição de crescimento, não teve parto prematuro, foi tudo bem. Ai, que Graças à minha bom. querida Thaís, que cuida da minha família também, né? Obrigada, minha linda. Foi um prazer, né? Eu falo que quando a gente tem o conhecimento, a informação, a gente precisa. Por isso que nós decidimos fazer essa live, porque tem muitas coisas que quando o paciente chega no consultório para nós, eles falam assim: nossa, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca abordei, eu já estou tentando há muito tempo e nunca foi me abordado, me falado sobre isso, né? Então, por isso que decidimos, né? Fazer essa live para esclarecer pontos importantes antes de engravidar. Pois é, tanto conhecimento que a gente tem hoje e como a ciência vem mudando, né, nos últimos anos, quanta informação nova, quanta coisa nova que tem aparecido e que a gente precisa compartilhar com vocês. Não dá para a gente guardar com a gente, né? E só lá no consultório 1 a 1, a Thaís no consultório dela, eu no meu consultório, é muito pouco. A gente não consegue passar tudo que a gente tem para passar para vocês numa consulta ou mesmo num período de pré-natal. E para deixar para fazer essas modificações no pré-natal, já é muito tarde. Claro, sempre é tempo da gente poder melhorar a nossa saúde, mas a gente está aqui para falar hoje da importância de preparar o terreno biológico antes do bebê chegar, né? Quando você ainda tem lá o seu projetinho de bebê no seu óvulo e o pai no esperma dele, é essa hora que a gente tem que melhorar o que vai se tornar o embrião de vocês. Então, e também cuidar do corpo de vocês, né, das mulheres, para receber esse embrião num ambiente uterino saudável, né, num organismo saudável, com metabolismo adequado, no melhor momento de vida de vocês. Claro que a idade materna, principalmente, tem uma grande importância. A gente não pode esquecer de falar disso. Quanto antes as mulheres se organizarem para engravidar, quanto melhor vai ser e de menor risco a gestação. Mas é como eu trouxe o exemplo da minha cunhada aqui, com 47 anos, que tinha o sonho de ser mãe, e antes dos 40 ela já vinha se preparando, ela vinha fazendo fertilizações in vitro e não dava certo. Ela só conseguiu sucesso, tanto da implantação, né, da captura do óvulo para fertilizar, da transferência desse embrião, da implantação e do segmento da gestação até o dia do parto, porque ela se preparou adequadamente nessa última vez. Então, isso é muito importante. A idade sim influencia, mas a gente também pode fazer muitas coisas para que esse sonho se torne realidade e que a gente consegue minimizar esses riscos gestacionais. É por isso que a gente está aqui. Isso, e é muito importante porque quando a gente fala em fertilidade, naturalmente o nosso corpo ele foi programado para isso, para que tudo aconteça perfeitamente. Quando a gente estuda a fundo essa questão da fertilidade, fecundação, é lindo como Deus é perfeito, porque as coisas acontecem assim de uma forma milagrosa mesmo. Mas para que isso aconteça, o organismo ele precisa estar atento e voltado para isso. E se tivermos inflamação no intestino, no fígado, no pâncreas, se o organismo estiver muito intoxicado, acontecendo incêndios em vários órgãos, o corpo vai voltar a energia dele para te salvar. Porque a partir do momento que tem incêndio no corpo, que tem órgãos vitais sofrendo, o pensamento do corpo é: eu preciso salvar essa pessoa, né? Eu preciso salvar
dar assistência. Então, tudo é mobilizado para isso. E aí, a última coisa que o corpo vai pensar é em mandar nutriente, oxigênio para ovário, para útero, para a formação de esperma, né? Porque para que isso aconteça, são cascatas, são nutrientes envolvidos. Mas se esses nutrientes precisam ser deslocados para parar uma inflamação, uma infecção, um vazamento no intestino de toxinas, o corpo não vai pensar em fertilidade. Então, por isso que é extremamente importante, a gente trabalha com essa base de, primeiro momento, limpar esse organismo e desintoxicar. Porque quando, pelo menos é um ponto que no meu consultório chega muito quando eu tenho casais que estão preparando uma gestação, pensando na suplementação. Doutora Thaís, o que eu tomo para aumentar a minha produção de espermas? E a mulher, para melhorar a qualidade dos meus óvulos, né? Para eu ter mais nutrientes, o que eu tomo? E aí, os nutrientes, eles são importantes, sim, nós vamos falar deles, mas o primeiro passo é o ambiente, o organismo estar limpo para receber esses nutrientes. Porque se eu tiver um organismo intoxicado, com as células intoxicadas, eu posso colocar o melhor nutriente, o mais ativo possível. A absorção não acontece. Exatamente. E também, mesmo que aconteça, esse nutriente que entrou, ele automaticamente é deslocado para aquele incêndio. O incêndio que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, limpeza é o que a gente sempre fala, né? Assim, a imagem do aquário, né? Ninguém vai jogar comidinha para os peixinhos que estão lá dentro num aquário sujo. Porque aquela comidinha, na verdade, você acaba jogando e não são os peixinhos que vão comer aquela comidinha, são as bactérias, os fungos, todos os micro-organismos parasitas que vivem ali naquele aquário sujo. Então, na verdade, você ainda acaba alimentando esses micro-organismos, né? É bem isso. Então, a ideia, quando a gente fala do terreno biológico, é como se fosse o aquário, né? Que a gente vai primeiro limpar esse aquário. A gente vai tirar tudo que tiver de poluente nesse aquário, que tiver interferindo com a saúde do ecossistema, das plantinhas que estão ali, dos musgos, das algas, dos peixes, para depois a gente dar uma incrementada nesse ambiente, nesse ecossistema, com os nutrientes que são importantes. E sempre me perguntam, né, qual que é o mais importante? Gente, primeira coisa é aquele nutriente que menos você tem, que menos tem no seu organismo, o que mais falta para você. Esse para você é o mais importante. Por isso que não existe uma receita pronta, né? Por isso que a gente tem que individualizar, olhar para cada ser, para cada organismo, porque tem uma genética envolvida, uma epigenética, um momento de vida, um objetivo, um propósito. Se a gente quer preparar aquele organismo porque vai passar por um tratamento, por exemplo, oncológico, de uma quimioterapia, se vai preparar para uma cirurgia, se vai preparar para uma gestação. As necessidades são diferentes. Então, a gente tem que individualizar, né, Thaís? É que cada aquário é um aquário diferente com as suas características próprias, né? Sim. Falando na limpeza... Como que é feita a limpeza? Eu recebo muitas pacientes no meu consultório, eu falo sobre a limpeza, eu falo para entrar no seu perfil, que tem muito conteúdo que já dá para ajudar, para começar a se familiarizar com esse assunto. Mas o que é a limpeza? Quando a gente fala de limpeza, o que é a limpeza do organismo, Thaís? O primeiro ponto é deixar as funções orgânicas funcionantes. O que é isso? É a gente equilibrar intestino, porque o intestino, ele é um órgão que ele é responsável pela absorção, digestão também dos alimentos e a distribuição para os órgãos. Se esse intestino estiver intoxicado, cheio de bactérias tóxicas, eu tenho um fígado intoxicado. Então, o primeiro passo quando eu penso em limpeza é limpar esse intestino, tá? Limpar, baixar carga de bactérias tóxicas, porque são essas bactérias tóxicas que mandam gatilho de inflamação. E aí um organismo inflamado, mulheres com endometriose, ovário policístico, que dificulta para a fertilidade, já tem um intestino sofrendo há muito tempo.
Então, isso, pela prática clínica, eu já sei. Eu não preciso nem de exames para ver isso. Mas a gente consegue também exames Sim. avaliar. Então, a limpeza, ela pensa, né? Eu penso nessa questão intestino, e depois que eu limpei esse intestino, que eu reduzir bactérias tóxicas, eu preciso corrigir digestão. Por quê? Porque quando nós adoecemos, e nós temos que pensar que o adoecimento não vem só quando eu tenho um diagnóstico de uma doença. Se você já tem queixas digestivas de comer, sentir estufada, arrotos, azia, se você tem aquele pum com um cheiro podre, que parece Podre. que comeu urubu, né? Tudo isso já são sinais clínicos de que tem algo errado. O organismo ele já está doente em um certo nível, ele já está adoecendo. Para a doença virar doença é só uma questão de tempo, né? Então a restauração digestiva é um passo que eu faço na limpeza. Então, não é só questão alimentar. O alimentar é o primeiro passo, mas é toda uma estratégia onde eu vou equilibrar essa mucosa do intestino, essas funções imunológicas de intestino e restaurar digestão, porque é disso que vai depender a saúde dos órgãos. Porque eu como alimento de verdade, como um alimento bom, mas se eu não digerir esse alimento e não absorver esse alimento, não me adianta comer alimento bom, né? Assim, não vou ter a Exatamente. efetividade desse alimento bom, Uhum. né? Então, a gente tem que trabalhar as 3 etapas. E a limpeza do organismo é isso, é esse processo. Quanto tempo leva isso? Porque Esse as pessoas que processo, estão nos assistindo aqui pensam, tá, mas eu quero engravidar ontem. É, sim, quanto tempo leva esse primeiro passo da limpeza? o primeiro passo, porque eu tenho, dependendo dos casos clínicos, eu tenho 2 processos de limpeza. Eu tenho uma limpeza profunda também, que vai de 15 a 30 dias. Tá? Então, Ok. eu tenho, dentro de 15 dias, eu já consigo fazer muita coisa. É um processo muito direcionado, muito específico, né? Não é só pensar numa dieta, não é só pensar nas restrições, é muito além disso, para desinflamar mesmo. Então, de 15 a 30 dias, a gente consegue fazer uma boa limpeza. Segundo passo, depois que é feita essa limpeza, é necessário algum exame que prove que o organismo está limpo? Não, só clinicamente você já consegue avaliar. Podemos passar para o Clinicamente, próximo passo. já é possível. Na verdade, eu faço um questionário que eu chamo de rastreamento Ótimo. metabólico, que a gente consegue ver os sinais do corpo inteiro que estão conectados ao intestino. E é incrível quando a gente faz esse questionário, porque a gente fica muito surpreso de perceber o quanto as nossas emoções estão linkadas ao intestino que está doente, totalmente linkado. Então, aquela irritabilidade, aquela ansiedade, aquela muita vontade de comer doce, aquele saco sem fundo, tudo isso está linkado ao intestino que sofre já. Então eu faço esse questionário. Esse questionário ele tem uma escala de pontuação e é incrível quando a gente refaz esse questionário com 1 semana e com 15 dias. É incrível. Essa experiência eu já tenho. E a avaliação clínica, quando ela é bem feita, quando eu sei olhar o que eu quero encontrar naquele paciente com avaliação clínica, a gente já tem muita efetividade. Então, não necessariamente precisa de um exame para isso. É uma boa avaliação clínica, com sinais e sintomas bem avaliados, e a percepção vem do próprio paciente. Ele percebe isso. E se tivermos exames, a gente consegue confirmar tudo isso. Então, para Fantástico. mim, quando eu olho o exame, é só para eu já confirmar aquilo que eu já entendi com a Tá. avaliação clínica do paciente. Excelente. Depois a gente vai para essa desinflamação ou desintoxicação, né? É o detox. Depois da limpeza. No que De consiste metais. essa fase? O Na que a gente verdade, quer desinflamar ou desintoxicar do organismo? sim. Hoje a gente tem muita relação de intoxicações. O que nos adoece, de fato, são as toxinas ambientais, que o corpo não sabe o que fazer. O que é isso? Nós somos expostos todos os dias a metais tóxicos, a solventes, a poluentes, a agrotóxicos. E esses compostos, eles grudam nos receptores das nossas células onde o nutriente teria que entrar. Então, todo metal tóxico, ele tem muita similaridade com algum nutriente. Por exemplo, o cádmio, que é um metal tóxico que é muito comum, a gente se contamina muito no nosso banho, porque vem da tubulação do chuveiro.
E aí, aqui, a nossa cabeça, ela absorve muito. Então, cádmio, níquel, o cádmio, por Chumbo, exemplo, o chumbo, o mercúrio, mercúrio, né? alumínio, Alumínio. Alumínio, gente, panela de alumínio, a gente se contamina com os alumínio. aerossóis. Os desodorantes, os antitranspirantes, Uhum. muito carregados de alumínio. E esses metais, eles impedem a absorção de nutrientes. Por exemplo, alumínio impede a absorção de magnésio. Então, a pessoa intoxicada com alumínio, ela vai ter debilidade de magnésio, ela vai ter alteração muscular, muitas dores muscular, distúrbio no sono, alteração emocional, porque o magnésio é extremamente importante para as nossas emoções, né? Nós vamos ter uma série de consequências. A deficiência do magnésio, cãibras, Cãibras, o aumento do risco de pré-eclâmpsia. olha lá, na gestação, Sim, né? É bem isso. Então, é por isso que a gente precisa descontaminar, que é retirar esses metais tóxicos, e nós temos muitas formas de fazer isso. E essa é a base do meu tratamento, eu faço isso com os meus pacientes, porque nós estamos a todo momento expostos a esses metais. O cádmio, por exemplo, ele inibe a absorção de zinco. E zinco é fundamental para importantíssimo. esperma, produção de Uhum. esperma. Então, olha o quadro aí É, de e intoxicação o nos cádmio homens. também nos cigarros. Os fumantes têm um alto nível de cádmio no sangue. Olha só, Por isso olha que só. a gente tem relação de espermograma de homens fumantes e de não fumantes. Altera a motilidade espermática, a vitalidade desses espermatozoides. Olha só. Então a gente precisa, é fundamental. Quando a gente pensa isso, na minha experiência clínica, eu já observo isso muito bem. Infertilidade masculina tem relação com intoxicações por metais e solventes. A infertilidade feminina tem relação com parasitas, Parasitas. vermes em ovário e útero, que nós já vamos falar sobre isso. Vamos. Mas olha que interessante essa informação, porque e eu tenho hoje equipamentos biofísicos que eu rastreio mesmo, eu consigo rastrear as intoxicações, os parasitas, enfim. Eu observo isso. Nos homens, quando tem lá o espermatozoide, né, que faz o espermograma com todas aquelas alterações de motilidade, né, do esperma, a qualidade desse esperma, esse homem é extremamente intoxicado por metais. Então, alumínio, chumbo, mercúrio. Quando a gente começa a fazer esse processo de desintoxicação, de tirar, desintoxicação desses metais, a gente começa a ver uma mudança. Então, é possível sim, sim, desde que a gente trate a causa. Essa a questão. Se o olhar não é esse, e você não trata isso e não faz isso, dificilmente vai mudar o quadro. Né? Entende que se a Sim, causa perfeito, faz sentido. daquela infertilidade for um tóxico, um metal tóxico, e você não está fazendo nada para isso, o seu quadro não muda. Você pode tomar quilos de vitaminas, né? Você pode fazer muitas coisas e não Sim. muda. E a mesma coisa para a mulher, né? Então é bem interessante essa relação, e isso é a fase de descontaminação. E quanto tempo leva? Aí a gente falou de Essa 15, 30 dias da limpeza, daí a gente já passa para a desintoxicação. Quanto tempo? Essa desintoxicação eu faço meio que já junto com esses processos de limpeza e preparando desparasitação, né? Ok. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o coentro. O coentro é que a gente usa muito para tempero, né? Mas o coentro, ele tira alumínio, por exemplo. Então, Fantástico. dentro dos meus protocolos, das mentorias, dos processos com os pacientes, eu tenho um processo específico com coentro, que em alguns casos a pessoa às vezes não consegue comer, porque eu falo que não é comer duas folhinhas O igual a gente coentro não é come. uma paixão nacional, né? E Vamos aí a gente combinar usa que. tintura, mas aí a gente usa tintura. Aí eu Tintura. uso tintura de coentro, com Ok. alguns casos, porque a gente tem que comer grandes quantidades, né? Então a gente tem aí esses manejos, o coentro, o suco de quiabo, o Suco de chá quiabo. do quiabo também. Eu uso para desparasitação o suco do quiabo. Quem for depois lá no meu Instagram, quem já me conhece sabe, eu falo muito, eu já tenho lá gravado nos stories, em destaques, eu fazendo o suco de quiabo. A gente se prepara para isso, então não é sempre que a gente faz em processos específicos, né? Não é todo dia tomando suco de quiabo, mas ele tira metais tóxicos, né? Então a gente tem essas formas naturais
naturais de Isso. fazer esse processo e temos equipamentos também. Eu Os tenho equipamentos particularmente biofísicos. equipamentos biofísicos. Eu tenho um equipamento biofísico que ele tira, que chama Hidrovitalis, que ele tira metais tóxicos do corpo. E é isso, quando eu comprei esse equipamento, foi para uso pessoal e familiar. Hoje eu tenho no meu consultório, alguns pacientes fazem, mas foi para uso pessoal que eu comprei. Minhas filhas, para mim, para o meu marido. E é fantástico, porque as intoxicações nós temos todos os dias. O que nós temos que fazer é reduzir essa carga e deixar o nosso organismo melhor para lidar com isso. Essa é a questão. Depois que a gente passa essa fase da desintoxicação, da desinflamação, a gente já vai para desparasitação, certo? Certo. Queria que você falasse sobre essa questão, porque assim, eu vejo que na rotina de exames, tanto pré-concepcionais quanto pré-natais, é comum eu receber pacientes no consultório de outros colegas que já solicitaram, por exemplo, parasitológico de fezes, né? Que é um exame nas fezes para procurar os parasitas. E a maioria vem lá negativo. Raramente eu pego um exame positivo. Mas eu também já li muito a respeito de que você precisa ter um grande número de amostras, grande mesmo, mais de 30 amostras, do mesmo indivíduo, tá? Para você ter uma amostra positiva. Né? E aí me causou muita surpresa isso, e aí eu fui ver, e os parasitas, eles querem sobreviver. Então, eles não querem destruir o organismo, eles precisam daquele organismo vivo para continuar sua existência. Então, a ideia não é matar o hospedeiro. A ideia é justamente usar os nutrientes que chegam nesse organismo para que eles se mantenham, né? E aí eles são muito inteligentes, né? Essas tênias, essas lombrigas, esses oxiúros. Olha, mais inteligente que a raça humana, viu? E aí eles grudam no endotélio, por exemplo, da mucosa intestinal ou de outros órgãos, né? Eles grudam e não saem no exame das fezes, no bolo fecal. Eles não estão no meio das fezes. E aí fica um falso negativo. Acha que não, parasita eu não tenho. Mas eles estão lá, grudados que nem um sanguessuga na parede, se nutrindo de tudo de bom que chega naquele organismo. O que eu queria que você falasse é como a gente suspeita de cada parasita e como esses parasitas eles acabam trazendo problemas de saúde que não se restringem a dor abdominal, diarreia, como a gente aprende, né, em biologia ou quem é da área da saúde no seu curso acadêmico. Não é só isso. A gente sabe hoje que a gente tem infertilidade relacionada a parasitas e como que eles têm essa associação? É um tema muito interessante. Eu falo que quando eu tive a oportunidade e o privilégio desse conhecimento, eu atendo há 14 anos e eu tive esse conhecimento há quase 4 anos, 3 anos e meio, que foi na pós que eu fiz de biofísica. Até então, para mim, esse assunto ele passava muito desapercebido. Então, por isso que hoje, nesses 3 anos já de prática clínica, porque eu falo que primeiro eu fui fazer comigo, viu, gente? Primeiro eu fiz tudo em mim, para ver mesmo. E aí se torna real, você fala, não estou acreditando nisso, né? Mas os vermes e parasitas, eles estão aí, nós somos hospedeiros naturais deles. Então, não é... Às vezes é um pouco constrangedor, você fica assim, ai, que estranho, eu tenho verme, né? Acho que não. Porque está muito relacionado, né? A ideia de verminose está muito relacionado com a questão do saneamento básico, com higiene pessoal, higiene do ambiente. E não As é pessoas isso têm só, vergonha e gente. nojo de falar de vermes, né? E não é só isso, porque nós somos hospedeiros deles. Então, nós nos contaminamos com verme, eles estão nos acessando todos os dias pela água, pelo alimento, né? Então, é muito comum. A nossa água tem muita giardia, muita ameba, né? Não sei que Pelos você... animais domésticos, né? Animais domésticos. Então, a gente tem o contato com eles sempre, sempre tivemos, sempre vamos ter. A questão é que deixaram esse olhar, né? Porque antigamente, e aqui quem fez com a avó, com a bisavó, né?
tomou lá o mastruz, era muito comum mastruz com leite, óleo de rícino, né? A erva de Santa Maria, né, que é o mastruz. Então, era muito comum, losna. Fazia-se isso e desparasitavam de fato. Nós éramos menos doentes. Hoje, o que acontece é que esses parasitas de intestino, que eles ficam, na verdade, na parte de intestino delgado, é o intestino lá em cima, onde tem nutriente. Eles não querem ficar onde tem cocô. Eles querem ficar onde está a comida, né? Na verdade, eles só vão aparecer nas fezes quando eles morreram lá em cima e aí vem descendo. Por isso que precisa de 36 amostras. É um número grande. Então, quando a gente perde a capacidade de se defender, então, primeiro ponto, a infestação de vermes vem pela perda das nossas capacidades de defesa. Porque o verme é para ficar do lado de fora. O que é o lado de fora? A parte digestiva e intestino é considerado fora do corpo. A parte interna é o sangue que tem acesso a órgãos. Quando tem esse intestino machucado, que vaza a toxina do intestino para o sangue, esse verme, ó, vaza. Cai na corrente sanguínea e é distribuído, né? E aí ali ele tem acesso a órgãos. Então ele vai para fígado, ele vai para tireoide, ele vai para pulmão, larvas de estrongiloide, para útero, para ovário. Então eles caminham porque eles tiveram acesso por nossa falha. Pela nossa falha imunológica, porque o intestino é um órgão imunológico e ele é uma barreira. E uma outra barreira seria o estômago ácido. O estômago ácido já mataria muitos vermes que a gente come no alimento. Só que hoje as pessoas não têm mais acidez estomacal. É o que então, a gente chama de hipocloridria, né? A gente tem uma baixa, exatamente. Produção. Uma baixa produção, mas também porque a gente tem um largo uso dos prazóis da vida, né? Não vou falar marca aqui, mas isso. Hoje você se automedica, você vai, não precisa de receita, compra um prazol da vida no balcão da farmácia, tô com uma queimação, tô com uma azia, vai lá e toma. E o uso prolongado disso também faz com que você tenha um ambiente gástrico, né, do estômago, sem o ácido clorídrico, hipocloridria, e isso favorece também os vermes. A infestação dos vermes, exatamente. É isso. Então, o passo é que a gente só tem isso pelas nossas falhas mesmo, orgânicas. E aí, como que a gente percebe, então, a questão vermes, né? Os vermes, eles comem a mesma coisa do que nós. Eles gostam de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de açúcar. Então, sabe aquela pessoa que tem um quadro de resistência à insulina ou que fica tendo hipoglicemia? Porque os vermes, eles pegam glicose. Eles comem muito. 60% do alimento deles é de glicose. Então, que gera energia, né? Gera energia para eles. E a vitamina B12. Então, sabe aquela pessoa que você vê ferritina, a ferritina está sempre baixa, e aí você faz a reposição, faz lá o endovenoso, né? O ferro endovenoso, complementa a vitamina B12. B12, e não sobe. Tem um verme que ele chama Diphyllobothrium latum. Ele é até rosinha. Eu tenho várias fotos, porque muitos pacientes liberam muitos vermes e a gente tem foto dos vermes. Eles são rosas. Eles são rosas de tanta vitamina B12 que eles comem. Uau. Eles comem tanta vitamina B12 que a coloração deles é rosada, né? Chama tênia dos lagos. Então, vem dos alimentos de origem japonesa. Isso, eu ia falar de restaurante japonês, né? Da comida japonesa. Porque a gente come muito peixe dos lagos e truta, né? Os criadouros. E a gente come cru ainda por cima, né? Aí vem, e ele come as vitaminas B12. Então, é aquela pessoa que suplementa, que tem uma alimentação boa até e você não vê eficiência nesse exame de sangue. Por quê? Porque tá com um verme lá sugando. Aquela pessoa que tem anemias de recorrência, pessoas que têm ranger de dente. O ranger de dente tem a ver com vermes, né? O bruxismo tem a ver com vermes. Se você for prestar atenção, mudança de lua, você vai ver que tem a ver com vermes. A pessoa que tem aquela dor no umbigo, em volta do umbigo. Muito comum, eu ouço essa queixa muito no consultório. É muito comum essa queixa. Eu tenho também essa queixa. Então, hoje o meu olhar é muito direcionado. Eu estudei bastante sobre isso. Fiz a pós-graduação, fiz a formação em terapia Clark para entender
porque para mim era uma coisa muito nova. E quando eu comecei a colocar em prática, eu fiquei assim, também falei, não tô acreditando, eu só acredito porque eu tô vendo e via os exames dos pacientes. Doenças hepáticas, tem a facíola hepática, que ela começa a comer o fígado. Então, aquele fígado com gordura, com esteatose, aquela pessoa com a boca amarga sempre, que tem aquela enxaqueca crônica, tem, provavelmente, facíola hepática, ascaris lumbricoide, clonorse sinensis. Então, assim, a hora que a gente começa a entender, os sinais e sintomas começa a mostrar alguma coisa, né? Mas tem, claro, também hoje formas de detectar, por exemplo, no exame simples de sangue em eosinófilos. Hoje mesmo, acho que amanhã entra um post aqui no meu Instagram sobre isso, sobre a relação dos eosinófilos com vermes e parasitas. Sem dúvida. A gente consegue ver tênia quando tem o eosinófilo muito alto e começa a dar esses rompantes altos, é tênia. Quando tem pequenas elevações, quando eu vejo um eosinófilo de 3%, meus olhos já ficam desse tamanho. E ninguém fala nada, ninguém nem olha esses eosinófilos, né? E aí a gente já começa a entender. Então, assim, é incrível quando a gente direciona o olhar, e é isso que eu faço com os pacientes. Eu direciono o olhar para que eles comecem a prestar atenção, e a hora que a gente está fazendo as fases da desparasitação, vai olhar lá na urina, ó, uma queixa muito recorrente, infecção de urina de repetição, aquela dificuldade de segurar o xixi, oxiúrios, ele fica, aquele que dá coceirinha no bumbum, ele tem relação com endometriose, porque ele se instala no útero da mulher, na vagina e na bexiga. Então, é muito comum a gente ver no xixi o oxiúrios ali quando a gente está fazendo parece uma linhazinha branca, né? Branca. Parece aquele bifum. Sabe o bifum? Parece um bifum. Então, você sabe que na minha formação em residência, há mais de 20 anos atrás, eu lembro eram 30 partos por dia na residência, né? Então, eu tenho uma amostragem muito grande. No meu primeiro ano de residência, eu fiz 701 partos. E aí era muito comum ver nos partos vaginais sair, assim, quando estava colo dilatado e estava o bebê ali na fase já expulsiva, que você via assim a abertura já da vagina, porque a cabeça do bebê já estava forçando ali para nascer, saía junto ali aquele monte de bichinho, de fio de linha, assim. Oxiúrio. E a gente ficava impressionado. E a gente não tinha essa informação e a gente achava o quê? Foi na hora, ela deve ter evacuado junto, né? Será que é mesmo do útero, da vagina que está saindo? Como que do intestino, do bumbum, entrou ali na cavidade vaginal? A gente não tinha esses conhecimentos. A gente nem imaginava que tinha oxiúrios dentro do útero, né? E estava dentro do útero da mulher. E é muito interessante que a gente conversando, você me falou que acaba também sendo um carreador de células endometrióticas para implante de focos endometrióticos ectópicos, ou seja, as células de dentro do útero, que chama endométrio, grudam nesses vermes que se locomovem da vagina através do períneo e voltam para o ânus, e eles acabam implantando esses focos de endometriose fora do útero, então, né? Esses focos de endométrio fora do útero. Então, eles fazem a manutenção, a perpetuação desses focos de endometriose. Eles aparecem porque o organismo está inflamado. E eles causam mais inflamação no organismo. Aí é um ciclo vicioso, né, Thaís? É bem isso. E ninguém fala isso em endometriose. Não. Ninguém comenta sobre vermes e a relação com endometriose. Eu tenho muitos casos de mulheres com endometriose que nem vieram, às vezes, para mim pela questão infertilidade, veio por outras questões, mas que quando ia refazer exames, o quadro estava outro. E o médico perguntava assim, o que você fez? E o que ela tinha feito? Limpeza, descontaminação e desparasitação. Então, isso vai mudando um quadro, vai mudando um quadro clínico. Por exemplo, como que a gente... Porque assim, também a gente está falando de parasitas e aí falando do tratamento de desparasitação. É muito comum para nós médicos a prescrição
de antiparasitários, né? Não vou falar nomes aqui comerciais, mas você prescreve, toma lá o seu remedinho dose única, toma 2 hoje, 2 amanhã, 2 depois, enfim, né? Mas a gente vê que não melhora, que volta. Isso a gente está falando de drogas sintéticas. Não é o com que você trabalha com a desparasitação natural. Fala para mim como que é a desparasitação natural e, por exemplo, nesse caso de oxiuríase, né? De oxiúros. Como que a gente pode tratar de maneira natural o oxiúros? Na verdade, então, primeiro respondendo dos químicos, né? A nossa intenção não é só matar o verme. Porque qual é a função do químico? O químico tomei para matar o verme. Mas o terreno biológico, o corpo está favorável para aquele verme fazer ninho no útero. Então, você só matar ele com o químico, no intestino, você matou, só que muitas vezes a maioria pega só intestino, não pega órgãos, né? Então, olha aí, se o seu problema está lá no útero, o estrongiloide, que é muito comum, muitas pacientes minhas soltam na menstruação estrongiloide. Eu já postei foto nos stories sobre isso, né? Uns vermes enormes, que elas pensam que é coágulo. A hora que foi lavar e ver, era verme. Então, esses vermífugos químicos não vão pegar esse verme que está no ovário, no útero, não vão pegar o verme que está na tireoide, que está no cérebro, que está no pulmão. Ele vai pegar praticamente no intestino. Ok, baixamos a carga parasitária de hoje pelo vermífugo, só que amanhã tá tudo de novo lá. Porque o ambiente no corpo tá favorável. O verme só faz ninho se tiver um ambiente favorável. É a mesma coisa de ninho de rato. O rato só vai fazer ninho onde o ambiente está favorável para ele fazer ninho. Se eu não tiver um ambiente favorável, ele pode até passar por ali, mas ele não faz ninho ali. Então, a questão é muito além de matar os vermes. É o mudar o terreno biológico, é o mudar esse ambiente para não deixá-lo favorável para o verme fazer ninho ali. Porque nós não vamos conseguir acabar com todos os vermes. Não é nem essa a intenção, é impossível isso. Só que a gente tem que acabar com os ninhos que eles já fizeram, as tênias que estão aí há 15 anos, as Facilopes busque, que elas são até fibrosa, é bicho velho, de mais de 10 anos. Ai, meu Deus. No fígado, no intestino. Então, esses a gente tem que baixar, porque eles fizeram um ninho. Quando a gente muda esse terreno biológico, o seu corpo ele não está favorável para ninhos, para o adoecimento pelo verme. A presença do verme não quer dizer que você está adoecido por ele, mas se você tiver um organismo intoxicado, porque os metais tóxicos e solventes são os alimentos deles, eles só vão para o órgão se o órgão estiver intoxicado. Então, quem chega primeiro? Não é o bicho. Não, é intoxicação. Quem chega primeiro são as intoxicações. É o poluente, é o disruptor endócrino, é tudo isso. É o metal tóxico, exatamente. Se você mantiver esse organismo saudável, que é limpo e desinflamado, esses vermes não conseguem mais fazer ninho. É isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E o vermífugo químico, ele não vai fazer isso. Ele não vai mudar o seu ambiente, ele não vai desinflamar. Ele está ali para matar o verme. E aí ele vai pegar algumas classes, poucas, né? Ele não vai pegar outras coisas e ele vai fazer aquilo daquele dia. Mas o verme velho, o verme de 10 anos, vermífugo não pega esse verme. Porque esse verme já sabe se esconder há muito tempo. Ele já está camuflado numa camada ali de peptídeo, de açúcar. Ele se camufla junto com as células do órgão. O vermífugo não pega. Uau. A desparasitação natural é uma mudança do terreno biológico. A gente tem que usar chás. Os chás que a avó usava lá atrás. Chá de erva de Santa Maria, chá de losna, chá de cravo, chá de alecrim. Então, são coisas que você fala, mas como isso é possível? Eu posso falar isso hoje, porque eu tenho mentorias de desparasitação, que é mundial. Tenho pacientes do mundo inteiro fazendo as mentorias, e a gente vê. Mas não vê só o verme. A gente vê as melhoras clínicas. A gente vê um quadro de doença autoimune mudando, um quadro de endometriose mudando, um quadro de ovário poliquístico mudando, uma infertilidade. Nossa, total. Pacientes não chegam para mim e falam, eu tenho que parar porque eu engravidei.
Só que eu Engravidou, estava 10 anos engravidou tentando engravidar. espontaneamente. Exato, Quantas? exatamente. A gente já perdeu as contas disso. Mas por quê? A gente estava focando. Naquele momento eu nem estava focando isso. Eu estava. Foi uma consequência, né? Foi uma Exato. consequência. Porque como você disse no começo da live, o organismo humano ele foi feito para procriação. Essa é a natureza humana, né? E por que que a gente vê tanta infertilidade hoje? Hoje a gente tem 180 milhões de casais inférteis, né? Por que que a gente tem tanta infertilidade? Porque hoje a gente tem uma sociedade industrializada, onde os poluentes dessas indústrias estão no ar ambiente que a gente respira, estão na água, porque aonde vai todo esse lixo químico? Vai para a água. Então, a gente toma água, a gente respira, a gente usa cosméticos o dia inteiro, né? Nós, mulheres. Os homens usam os desodorantes, que seja rico em alumínio. O que mais, Thaís? Os produtos industrializados são produtos alimentares, não são alimentos. Exato. É muita coisa. É muita coisa junto. Né? Por isso então, que hoje a gente tem muito mais infertilidade, né? Do que a gente tinha antes. É isso mesmo. E aonde tem lixo, porque fala onde tem sujeira, tem bicho. Tem bicho. Então, isso puxa a proliferação dos bichos. Então, entende que a gente tem que ajustar. Oxiúrios, a dica, tem até um post no meu Instagram sobre isso. Eu uso semente de limão. Então, tem que pegar limão. Isso é um detalhe importante. Teve uma seguidora que me mandou assim no direct. Doutora, eu comprei um monte de limão no mercado. Nenhum tinha semente. Ela falou isso. E aí eu comecei a receber várias mensagens. Falei, gente, olha só, a gente não tem mais semente no limão. Então, é claro, procure às vezes um pé, alguém que tenha pé de limão. Na minha sogra tem um pé de limão, tinha um monte de semente. Eu peguei do limão dela e fiz um monte. A gente macera a semente do limão, de um limão. Então, pega todas as sementes que tem ali. Opa, peraí, caiu no pé. A gente macera. Eu tenho aquele pilão, sabe? De macerar. De vó, né? De vó. Eu macero as coisas mesmo, viu, gente? Aí macero e coloca com 2 colheres de sopa, uma colher de sopa de mel. E aí você vai engolir mesmo a semente do limão com mel por 7 dias na lua cheia. Pode fazer 15 dias. 7 dias lua cheia e 7 dias lua minguante. Porque a lua do Oxiúrios, ele tem uma fase próximo da lua minguante. Mas eu tenho muitos quadros de insônia em crianças, principalmente, na lua cheia, que é Oxiúrios, porque ele dá uma... Às vezes a criança não sabe falar que é coceira, né? E aí ela se mexe, o sono fica conturbado, dá insônia em crianças, então nem sempre tem coceira. Tem o prurido anal, tem mulheres que têm coceira vaginal, irritabilidade na lua nova, então tem um monte de coisa. Eu concentro isso do macerado da semente do limão, lua cheia e lua minguante, 15 dias, tá? É claro, gente, não é só isso, né, que vai resolver todos os oxiúrios, mas é uma dica importante. E tem um protocolo específico que eu faço para ácaris e oxiúrios, que a gente usa a coenzima Q10, L-cisteína. Então, também, a coenzima Q10, que tem a indicação na fertilidade, né? Para fertilização, para mitocôndria, se essa mulher tem oxiúrios muito no útero, também já alivia, porque dentro do meu protocolo, eu uso coenzima Q10 para oxiúrios. Fantástico. Muita coisa, né? É muita informação. Por que não pode fazer essa desparasitação natural durante a gestação? Eu sei que você já me explicou, mas eu quero que você explique aqui para quem está assistindo. Por que a gente faz nas tentantes e as mulheres, quando engravidam no meio desse processo, quando estão na fase da desparasitação, a gente suspende? A gente para. Isso. Porque, na verdade, a gente vai ter ali o uso de... São protocolos específicos. Então, normalmente, eu trabalho com 2, 3 protocolos da desparasitação. E a gente usa chás, a gente usa tinturas, que são concentrações altas. E a gestação, ela é um momento muito específico, onde a gente tem fases anti-inflamatórias e fases inflamatórias da gestação. E não é um momento de eu mobilizar morte de vermes com liberação de toxinas, porque os vermes, quando morrem, eles liberam amônia, eles liberam toxina. Eu preciso fazer posterior uma limpeza renal, né? Então,
não é um momento, não se faz a desparasitação, porque o momento da gestação é o cuidado, o corpo está voltado ali para a gestação, ele não vai estar voltado para matar vermes. Então a gente usa muito das ervas, muito das tinturas, que não dá para a gente usar na gestação porque as dosagens são altas, né? E também, É um né, momento Thaís, peculiar. tem isso também, por causa, mesmo sendo um tratamento natural, tem essa questão, e também porque a morte maciça dos vermes libera muita toxina, né, sanguínea. E Sim, aí a por gente isso a tem, limpeza é antes. Eu por tenho que isso ter que um é antes. organismo limpo, então não dá para Isso. fazer assim, vou sair, vou fazer desparasitação. Não façam sozinho, gente. Não é simples assim, não é só tomar o chá, não é só isso. A gente tem que dar sustentabilidade para fígado, para rim, que são órgãos que vão ser utilizados muito por Muito. conta das toxinas dos vermes, né? Ok, fantástico isso. Aí você falou você começou a falar de alguns suplementos já, então entrando nesse assunto, a gente falou da limpeza com desinflamação, desintoxicação, a desparasitação, e aí finalmente a gente vai poder fornecer nutrientes para um organismo que está limpo, que está com o intestino adequado para essa absorção, para metabolização no fígado, que já é um fígado saudável, e distribuição para os órgãos, né? Então, aí a gente fala da suplementação, porque não adianta a gente prescrever fórmulas caras, fórmulas com nutrientes fantásticos, que a gente só está alimentando verme, por exemplo, Sim, né? sim. Ou a gente tem receptores extremamente sujos ou contaminados ou ocupados por metais, por exemplo, e não vão deixar esses nutrientes agirem adequadamente. Então, a gente perde, joga o dinheiro fora. Então, a ideia é seguir todos esses passos. E aí a gente chega finalmente na suplementação. Eu prescrevo muito individualizado para as pacientes, de acordo com cada organismo, característica, enfim. Mas tem alguns suplementos que eu não abro mão. Aí eu vou te falar como obstetra, você me fala aí como nutricionista, né? Eu prescrevo primeiro, meu favorito é a coenzima Q10, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres. A coenzima Q10 a gente sabe que é um potente antioxidante, então ela que vai salvar aí essa mitocôndria que muitas vezes já está completamente desgastada, sem função, e a gente salva essa mitocôndria que vai fornecer energia também para essa célula. Então, quando a gente está falando de todos os tecidos, né? Todas as células têm lá a sua mitocôndria. Quando a gente fala de oócito, também a gente melhora a qualidade desse oócito, que vai favorecer tanto em número, né, em população dos folículos no ovário, que tem o oócito ali. Esse oócito ele vai ser de melhor qualidade para fertilizar. É um oócito também, um folículo, que vai produzir mais estradiol também, né? Que vai estimular esse endométrio que também vai ter suas mitocôndrias tratadas pela coenzima Q10 para receber esse embrião. Então, é muito importante, assim, eu acho, a minha queridinha é a coenzima Q10. Coenzima Q10 também ajuda na mitocôndria dos espermatozoides, então melhora número, motilidade, vitalidade desses espermatozoides, favorece, então, a fertilização. Então, homens e mulheres. Mas a gente sabe também, né, Thaís, que dar só o nutriente com um organismo que não está preparado para recebê-lo, não só a gente pode estar jogando fora, como a gente pode estar trazendo um dano para o organismo, porque vai servir para uma outra via e uma via tóxica, por exemplo. Então, quando a gente fala da L-carnitina, que está em alguns compostos já masculinos para engravidar, né? Porque hoje a gente tem vitaminas da mulher, vitaminas do homem, e é comum a gente encontrar na composição de alguns produtos já no mercado de L-carnitina, colina, coenzima Q10, zinco, dentre outros. Mas o que acontece, por exemplo, se a gente der uma dose adequada, não estou nem falando de uma dose alta, mas uma dose adequada pensando em melhorar a fertilidade masculina, usando carnitina e colina, o que pode acontecer, Thaís?
É por isso que eu gosto das etapas mesmo. De primeiro equilibrar funções orgânicas. Porque a L-carnitina, ela dá muita energia celular, mitocondrial, né? Ela tem aí uma gama é um aminoácido, né? Então a gente tem uma gama de Benefícios? compostos aí, de Aham. benefícios. A colina também, né? Ela participa aí para todas as nossas células, mas se a gente tiver desequilíbrio de microbiota intestinal, então já tem estudos mostrando isso, e eu trabalho muito com fígado, né? Tenho um mestrado em fígado. Se tiver esse desequilíbrio, as bactérias do intestino, eles metabolizam essa colina e essa L-carnitina, eles mudam esse composto e colocam um composto tóxico, que é trimetilamina. Então, eles mudam algo que poderia ser extremamente benéfico para nós e liberam uma substância extremamente tóxica para fígado, coração e rim. Principalmente. Exato. Então, por isso que eu falo, e aonde a gente tem carnitina, né, e colina? Produtos de origem animal, principalmente. Ovo, né? gema do ovo, carne Né? vermelha. E se a gente for pensar, não é que é ruim. Imagina, a colina é ótima. A gente tem super indicação de colina para gestação. Super. Né? Mas, se eu tiver esse desequilíbrio de bactérias intestinais, eu vou ter problema na metabolização da colina e da carnitina. E aí ele vai para uma rota ruim. Né? Então, Aí o tiro sai pela culatra. exatamente, a gente piora. Aí a gente tem esse homem, ao invés dele melhor, a gente tem esse homem com uma propensão de uma cardiopatia, com uma propensão maior de uma rota de inflamação, homocisteína, que é um exame de sangue que a gente gosta de avaliar muito, muito alterado. A gente não vai ajudar esse paciente, a gente vai piorar. Então, por isso que a suplementação, ela é sutil e tem um momento certo. Eu preciso ter um momento para fazer essa suplementação. Coenzima Q10, por exemplo, é maravilhoso, porque todas as nossas células têm receptores para coenzima Q10. Todas. E o coração e testículos, né, de homens, são os maiores consumidores de coenzima Q10. Então, quando a gente tem uma suplementação de coenzima Q10, eu não vejo malefícios. Eu vejo benefícios. Agora, adianta eu pensar em só colocar a coenzima Q10 num quadro de uma inflamação? Não, a coenzima Q10 não vai salvar sozinha. Então, por isso que o primeiro passo é limpar, para a gente não ter essas rotas alteradas de um nutriente que é maravilhoso e um nutriente ruim, né? É a mesma coisa quando a gente vê paciente com vitamina B12 lá nas alturas. E aí a paciente pensa, nossa, eu tô bem, tô com vitamina B12 ótima, 1000 e pouco de vitamina B12, e essa paciente não está suplementando B12, não está nada e está 1000 e pouco de B12, o que acontece? Provavelmente esse fígado não está metilando, porque a vitamina B12, as nossas células pegam na forma metilada. Então, a gente come vitamina B12 através de alguns alimentos de origem animal, alguns alimentos verdes escuros, tem a vitamina B12. Só que o fígado tem que transformar nessa molécula mais ativa, que é a metilcobalamina metilada. E aí, as células captam. Se eu tenho a B12 e tenho um fígado ruim, essa B12 vai ficar sobrando ali no sangue, só que ela não está entrando na célula. Essa pessoa está com a B12 lá em cima e está desnutrida de B12. Olha só, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. É muito peculiar fazer uma suplementação, mas a minha prática clínica a suplementação é posterior limpeza. Por isso, porque eu restauro funções orgânicas. E teve, aproveitando só o gancho, que eu vi rapidinho, gente, eu sei que tem muita pergunta, mas eu vi rapidinho uma perguntando assim, se na desparasitação, só voltando um pouquinho, se a desparasitação, se descobrir que está grávida. Então, às vezes o paciente está nesse processo e descobre que está grávida. Gente, eu já tive vários casos assim, tá? Vários. Porque nem era o foco, a pessoa nem estava prevenindo. Hoje eu falo para as pessoas, você quer engravidar? Porque se você não quer, toma cuidado, assim, se previna. Eu falo isso, por quê? Porque o organismo vai melhorar, tá? Então, não tem problema. Às vezes é tudo muita forma natural. A gente só não vai estimular mais coisas. Mas não é que, tomou a tintura, foi abortivo pela tintura que estava tomando, tá? Então, peraí que acho que a doutora Patrícia caiu. Ela saiu, né? Deixa eu chamar ela de novo aqui. Deixa eu ver se consigo chamar ela. Peraí. Peraí, gente. Vou convidá-la de novo. Então, não tem problema. Processo
Vamos esperar ela voltar. Acho que ela Voltou. voltou. Eu acho Voltou. que teve instabilidade aqui Caiu. de sinal. Mas Caiu. tudo bem, mas tudo bem, eu Deu continuei certo. falando. Então, só falei que não tem problema, tá? A gente só para o processo, não vai adiante e tá tudo bem, tá? O organismo tá ficando melhor, mais limpo. Só não é algo que a gente estimula e faz com o paciente, com a gestante, a gente não faz, tá? Mas não que... Eu, não, pelo contrário, não tive nenhum problema. Eu tive várias na mentorias com esse quadro. De que estava na mentoria de limpeza, foi para desparasitação, e a hora que começou a desparasitação, doutora, eu tô grávida. Engravidou. Aí eu falei, então para o processo, minha linda, vem para a consulta individual e vamos seguir agora. Então, tá tudo bem. Muito bem. Tá? E uma outra questão também, teve uma que... Depois eu vou tentar voltar aqui e vejo, mas tá tendo bastante perguntas aqui. É muito assunto, gente, é muita coisa. Thaís, fica na sua live, né? No seu perfil, vai ficar salvo. Vai. Mas você não consegue ter acesso às perguntas, né? Quando a live acaba. Então, gente, a gente não conseguindo responder as perguntas aqui, a gente vai deixar umas caixinhas no perfil da Thaís ou no meu. E aí a gente vai responder depois, então, né? Sim. A gente abre caixinhas de perguntas para vocês, tá? Porque é muita coisa, gente. Muita coisa. Gente quer passar informação. Eu sei que vocês ficam curiosas. Tem muita coisa, né? Ó, uma pergunta boa aqui que eu já vi. Quem tem patologia no fígado ou no rim dificulta a desparasitação? Na verdade, quem tem patologia, a gente tem que fazer limpeza, desparasitação, descontaminação. A doença já é instalada por isso. Então, o que a gente faz? Primeiro é limpar. Quando a gente limpa, o rim e o fígado já fica melhor. Quando o paciente tem uma doença renal, que eu percebo que está muito grave, que não dá para fazer desparasitação, a gente faz limpeza renal antes, tá? Mas aí que precisa. Então, não se preocupe não que tudo, esse é o caminho, viu? Eu lido com muitas doenças graves. Depois vocês deem uma olhada lá no meu perfil, tem muita coisa já, né? Mas vamos lá para os nossos suplementos queridinhos. Então, os nossos suplementos. Metilcobalamina, metilfolato. Metilfolato, né? A forma metilfolato é gente. muito importante, né? É a B9, a forma ativa, que eu já prescrevo há 10 anos. Não tinha ainda na indústria farmacêutica, era ácido fólico, que é diferente. E aí eu mandava manipular. Hoje a gente já encontra pronto o metilfolato em farmácias comuns também. Mas é o metilfolato, a metilcobalamina, que é uma forma de B12 ativa, B2, que é a riboflavina, B6, que é a piridoxina, ou piridoxal 5-fosfato. Essas 4 são as queridinhas do complexo B. A minha também. Os antioxidantes, que é a coenzima Q10, mas também vitamina E, vitamina C, que eu gosto muito, zinco. E eu tenho visto, Thaís, agora pós-pandemia, né? Porque quando a gente vai resgatar no nosso perfil aí uma live que a gente já falava do terreno biológico lá em 2020, a gente vê agora, pós-Covid, eu tenho visto demais pós-Covid, alterações gestacionais como, não digo tanto prematuridade, mas assim, necessidade de indução de parto com 37, 38 semanas por restrição de crescimento, baixo peso, senescência placentária, alteração placentária. Tenho visto mais pré-eclâmpsia. Tudo bem, é multifatorial, tem uma série de coisas que interferem aí, como a ansiedade que aumentou nesse período de pandemia, alimentação, as pessoas ganharam peso na pandemia, eu até entendo, mas eu tenho visto muita repercussão fetal nesse sentido de baixo peso, principalmente, sabe? E o Covid é uma doença inflamatória extrema, né? São a gente fala de tempestade de citocina, que são mediadores inflamatórios que são produzidos ali através do contato do antígeno, do vírus com o nosso organismo. A gente ativa o nosso sistema imunológico, tem essa chuva de mediadores inflamatórios das citocinas, né? E eu tenho visto muito isso. Eu não sei se você tem visto também no seu consultório. E aí, qual a relação do Covid com essa repercussão aí obstétrica, né? Eu tenho visto, assim, muita alteração do intestino, que é o nosso órgão endócrino, órgão imunológico extremamente importante,
tornando, a gente vê que tem muito quadro de Covid, principalmente até antes da vacina, muito quadro de Covid cursando com diarreia, além de febre, tosse, falta de ar, fadiga. A gente vê também diarreia, mas nem todo mundo que tem diarreia no Covid, mas também tem essa alteração da permeabilidade intestinal, favorecendo, então, a manutenção desse processo inflamatório, né? E aí o consumo de zinco, a gente vê as pessoas reclamarem de pós-Covid, queda de cabelo, absurdo, isso é falta de zinco. A gente dosa zinco no começo, por exemplo, do quadro. Zinco no final do quadro de Covid, despenca, não cai, né? Despenca zinco. E aí a gente observa, claro que a pele não é a prioridade no organismo. Então, unha, cabelo, pele, é claro que vai faltar zinco para essas regiões. Mas se falta zinco para essas regiões, imagina que falta zinco no seu óvulo. Então, o que a gente vai ter de infertilidade masculina e feminina pós-Covid, né? Ainda nessa pandemia, o que eu tenho visto não só pós-Covid, mas pós-vacina contra a Covid, né? A gente sabe que, a gente falou dos metais, alumínio, mercúrio, eles estão presentes nas vacinas. Não é o antígeno puro ali e um fluido, né? Um soro fisiológico. Não, a gente tem conservantes, a gente sabe, o alumínio vai ajudar na conservação da vacina. Então, também pós-vacina, mesmo que a mulher não tenha tido a infecção por Covid, mas as mulheres que vacinaram também estão apresentando, eu estou vendo mais casos de restrição de crescimento. Se tem uma associação direta, ainda não sei, mas se a gente for usar esse raciocínio da intoxicação por metais, a gente pode pensar que também as vacinas trazem esses metais para o organismo. Então, eu não estou dizendo que eu sou contra a vacina, que não é para vacinar, não é isso. Mas mais importante ainda agora é que essas mulheres que receberam essas vacinas, antes de engravidar, passem por um processo de limpeza e desintoxicação para também limpar do organismo esse alumínio, esse mercúrio que está na vacina, que a gente recebe. E não é só, obviamente, na vacina do Covid. Não. Nas vacinas que a gente recebe, tem alumínio e mercúrio. Faz parte da vacina. Mas só agora a gente está se atentando para isso, porque foi um número muito grande de pessoas vacinadas num curto período de tempo, com gestação, né, a seguir, e aí a gente está tendo uma amostragem muito grande, então a gente está conseguindo trabalhar mais com essas variáveis. Eu não sei se você tem percebido isso também. E é importante, eu falo que é um assunto muito importante, porque o nosso papel é esclarecer algumas coisas, né, e trazer algumas medidas aqui. E quando a gente pensa num vírus, quando a gente pensa na propagação ou o que representa para cada pessoa, vai depender de como esse organismo está. Exato. E hoje as pessoas estão, quando a gente pensa, não tinha doença crônica, não tinha doença diagnosticada, gente, instalada. Mas a hora que a gente olha o exame dessa pessoa, já mostrava há 10 anos atrás um fígado que já estava intoxicado, um intestino que já estava ruim, né? Um quadro clínico metabólico de inflamação. Então, a hora que um vírus que já tem esse caráter inflamatório, de muita liberação de citocinas, algo novo para nós, que o corpo tem que dar conta, quando ele encontra um organismo que já tinha essa debilidade imunológica, então é muito bom deixar isso claro. O que piorou os quadros é porque o vírus, para ele se reproduzir, para ele se manifestar, ele sozinho não faz nada. Ele precisa de um material genético de uma bactéria, por exemplo. Ele precisa infectar uma bactéria, por exemplo, né? E as bactérias, se a pessoa tem excesso de bactérias tóxicas no organismo, ela vai ter um monte de proliferação desse vírus. E essas bactérias se escondem dentro de vermes. Então, entende que um vai sendo casinha do outro? Exato. Um é casinha do outro. Pensa que se essa pessoa estava extremamente já intoxicada, com um monte de vermes, um monte de bactérias tóxicas nesse intestino, e contraiu ali o vírus, teve contato com o vírus, o que isso aconteceu? Tem um termo que chama pleomorfismo, que é o cruzamento entre as espécies, entre os bichos, né? Entre as bactérias, entre os vírus, enfim. Eles
eles se cruzam e ali eles fazem um ser novo, que são os mutantes. Os As mutantes. mutações são por isso, por esse pleomorfismo. Mas isso vai Uhum. depender do hospedeiro. Vai depender de Exato. como o corpo estava. Então, quando a gente pensa em limpeza, em descontaminação e desparasitação, é deixar as funções orgânicas melhores para lidar com Perfeito. aquilo que a gente não consegue controlar. Porque a gente não consegue controlar um vírus. Falar, eu controlo, aqui ele não tá. Agora, se eu Sempre vou vão comer, ele existir. tá. Sempre. Gente. Sempre vão existir. Sempre existiram e sempre vão existir. Sim, Né? sim. O que a gente tem muito mais conhecimento hoje é que a gente consegue melhorar a nossa condição enquanto hospedeiros. Exatamente. E aí a gente eliminar a luta contra esses vírus, contra bactérias, vai acabar sendo a nosso favor, desde que a gente esteja bem. Por isso que a gente vê uma variação muito grande de evolução nos quadros de Covid ao longo desses 2 anos, né? Sim, sim. Não tem só uma variável, por exemplo, idade, né? A princípio a gente achava que os idosos eram muito mais suscetíveis simplesmente por serem idosos. Não, a gente tem que entender que vai ter uma pessoa mais jovem, com um organismo muito depletado de nutrientes, cheio de inflamação, de intoxicação, que talvez não responda tão bem quanto um idoso que tinha uma história de vida com boa qualidade, boa alimentação, atividade física, manejo do estresse, dormia bem. E aí ele adoeceu, mas ele teve o tempo dele, que o processo natural do envelhecimento trouxe para ele de sistema imunológico, ele teve aquele tempo para ele sair da doença, né? Sim. E muitas vezes um organismo muito mais jovem estava muito mais debilitado e não teve condições de sobreviver. Então, isso com o histórico, né, com a evolução dessa pandemia, a gente foi ficando muito claro a importância da gente cuidar do nosso organismo, porque a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre os vermes que vão entrar. A gente não tem controle mais sobre esses poluentes que a gente está inalando, está respirando. A gente sabe que existem muitas políticas aí ambientais, mas assim, não dá para a gente ter a utopia de que a gente vai conseguir esterilizar e voltar aquele ar puro lá dos pastos, né, da zona rural que a gente tinha, né, de antigamente. Não, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar o nosso filtro aqui. É esse filtro que a gente tem que proteger, que é o nosso organismo. Que a gente não tem controle sobre o externo, né, Thaís? Mas sobre o interno, sim. E a gente consegue ver, eu que trabalho muito com isso, você também que já está com esse contato, essa visão diferenciada, a gente consegue ver muito claramente o quão é diferente a resposta do paciente quando ele está com esse organismo melhor. 80% da nossa imunidade quem faz é intestino. Perfeito. 80%. Se essa pessoa já tem uma debilidade imunológica intestinal, como que ela vai conseguir lidar com algo externo? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E a descontaminação mesmo dos metais, dos tóxicos, gente, que sempre existiu. É aquilo que a gente fala, todas as vacinas têm isso. Elas foram boas, são importantes para um determinado propósito, vírus, bactéria, enfim, vírus, né? Sim. Mas tem ali também algumas coisas que a gente precisa trabalhar e tirar, porque é algo que agride. Então, a gente coloca na balança. Mas imagina a pessoa que já estava muito intoxicada. Então, é esse ponto que a gente tem que enxergar, né? Isso vai depender do quão intoxicado seu corpo está. Por isso que eu gosto do questionário de rastreamento metabólico, que eu sempre faço no início, tanto em consultas quanto em mentorias. E fiquem, gente, até o final que a gente tem uma surpresa, tá? A gente tem uma surpresa para vocês. Mas eu gosto desse questionário porque fica muito claro. Eu vejo uma numeração ali, eu falo, nossa, aqui o organismo está extremamente inflamado. Mas quando a gente vai fazendo os processos, a reversão disso e a redução é incrível. E a gente, de fato, comprova isso, né? Então, é melhorar as nossas defesas. Porque a gente só adoece, a gente só tem quadros de infertilidades quando o nosso corpo perde a capacidade de se defender e começa a perder a guerra. Para tóxicos, para parasitas, para N coisas, gente. A doença, ela acontece porque teve falhas nas nossas defesas.
E o que temos que fazer? Restaurar essas funções. Então, muitas coisas que a gente ouve falar, não tem cura, é assim mesmo, né? A gente hoje já sabe, doenças autoimunes, quantas pessoas não falam, não tem cura, e muitos médicos repetindo isso. Mas é só sentar um pouco e observar algumas coisas, já tem muita evidência. A gente pode não ter a cura de falar que não tem mais o anticorpo, porque uma vez feito o anticorpo, você tem. Só que ele é silenciado. Isso já é muito mais que provado. Ele é silenciado. Você deixa ele quieto. Você não deixa ele manifestar. E isso é altamente possível. A gente vivencia isso. Só temos que saber o caminho, né? O caminho. Eu falo que quando a gente tem o caminho certo, é direcionado e tudo dentro de um... Eu falo que tem etapas. Etapas que não podem ser puladas. Não adianta, hoje eu falo, eu tenho formação em ortomolecular, faço prescrições, amo as prescrições individualizadas, são excelentes, nutrientes ótimos, mas quando eu vou dar aula na pós-graduação para os alunos de ortomolecular, eu falo, a prescrição é maravilhosa, o nutriente é ótimo, mas limpe o organismo primeiro. Restabeleça funções orgânicas primeiro, para receber e ter a efetividade dessa linda prescrição que você fez. E é isso que a gente trabalha, por isso que a gente eu amo você, eu sou apaixonada por você. Você estava falando isso, eu estava lembrando das nossas pacientes, tantas, várias, né? Tô lembrando de uma paciente que eu recebi no finalzinho da primeira gestação dela, com diabetes gestacional, de difícil controle. Ela acompanhava com dieta, fazia atividade física, mas ela não tinha um bom resultado e, enfim, acabou indo para uma interrupção da gestação por conta dessa diabetes gestacional. E aí ela teve uma programação entre a primeira e a segunda gestação. E aí, entre uma e outra, eu disse, você não vai engravidar de novo sem fazer todo esse processo com a Thaís, uma nutricionista, que eu vou te encaminhar. E aí ela foi. E aí ela fez a limpeza, desinflamação com você. Ela tinha uma resistência insulínica, foi isso que levou ao diabetes gestacional na primeira gestação. E tivemos agora, há pouco tempo, nasceu a segunda bebê dela. E foi uma gestação completamente diferente da primeira gestação. Ela não teve alteração glicêmica, nada. Foi excelente. A melhora, ela disse que ela tinha muita enxaqueca, muita alteração de humor, dor abdominal. Ela já tinha passado por diversos especialistas e ela melhorou 100%, não foi 90%, 100%. E o diabetes gestacional não se repetiu na segunda gestação. Então, assim, mas isso é um caso. Eu tenho vários para contar aqui com você. Então, você sabe que eu sou super sua fã e admiradora. Não é à toa que agora a gente vai contar, né? Que agora a gente não quer mais trabalhar só separado, né? Porque assim, essa coisa de 1 para 1, a gente não consegue abranger, a gente não consegue falar tudo que a gente quer nesse atendimento de consultório, numa consulta ali de 30, 40 minutos de pré-natal ou uma consulta preparatória para engravidar. E aí, com tantas discussões de casos em comum, né, veio a ideia de por que não fazermos em conjunto uma preparação para esses casais. Aí eu digo casais, porque ninguém aqui é minhoca, eu sempre brinco que tem os dois sexos assim e faz filho sozinho, né? Porque é assim que a minhoquinha faz, não tem minhoca macho, minhoca fêmea. Minhoquinha é hermafrodita, um sexo copula com o outro, ela mesma é autossuficiente. Mas nós, seres humanos, não somos assim. Então, a gente precisa do óvulo e do espermatozoide. Então, a gente precisa que os dois estejam saudáveis, né? Não é só a mulher, porque essa ideia de que só o corpo da mulher tem que estar bom para receber o bebê, mas esse bebê vem antes, esse bebê vem de um espermatozoide e de um óvulo que poderiam estar doentes. Então, a gente precisa tratar do casal. E aí veio a ideia, né, Thaís, da gente fazer uma mentoria, um grupo de mentoria para os casais que estão planejando engravidar, porque a mentoria vai ser um momento que a gente vai ter para explicar tudo isso com detalhes, acompanhar a fase de limpeza,
de desintoxicação, de desparasitação de vocês. E mais ainda o que vai ter na mentoria, né? A gente vai ter solicitação de exames, análise desses exames e aí a suplementação individualizada para cada um. Não é isso? Ai, que lindo! É isso. Ai, É eu tô isso. muito feliz da gente ter chegado até aqui, assim, porque a gente traçou caminhos, assim, paralelos e muitas vezes juntos, paralelos de novo, e agora estamos juntas com o mesmo propósito, que é de levar saúde, né? Promover saúde, não é curar a doença, é promover saúde, né? E É saúde isso. de gerações, porque é o que a gente fala, não é só essa mulher e esse homem, é essa mulher, esse homem, esse bebê que vai chegar por pais saudáveis, é esse bebê que vai estar sendo gerado e as suas células germinativas dentro, na vida intrauterina, também vão sofrer ação desse organismo, desse ambiente materno. É o que a gente fala da epigenética. A criança não herda só os genes, a criança herda os genes modificados, os epigenes, né? E durante essa vida intrauterina, é quando ele acaba tendo também a oportunidade de manifestar ou silenciar determinados epigenes. É nessa vida intrauterina que vai ser determinado se vai ser uma criança com chance de obesidade infantil na vida adulta, de diabetes, de doenças cardiovasculares, de infertilidade, de endometriose, sim, porque mulheres endometrióticas podem gerar filhas endometrióticas também, e netas muita endometrióticas, coisa. né? Então, é promover saúde e é saúde de gerações, Thaís. Isso Ai, que lindo! É encantador. lindo! É lindo de fato, porque eu que já trabalho muito com mentorias, com grupo, é claro, gente, que nós vamos ter vagas limitadas, porque eu falo que somos nós, né? A gente não tem terceirização. E nós queremos acompanhar muito de perto, então vai ser um grupo pequeno, com vagas super limitadas, para que a gente consiga assistir mesmo, acompanhá-los. Mentoria é isso, é estar com vocês em cada passo. Nós teremos encontros semanais, aulas, né, com todos os protocolos. Então, é muito intenso. Quem já conhece as mentorias, né, já sabe do que eu tô falando, né? É muita coisa e a gente acompanhando de perto. Agora, essa individualidade dos exames, de poder analisar os exames de vocês, tanto do homem quanto da mulher, o casal mesmo, né? E fazer essa individualidade, gente, isso é uma preciosidade. Vocês não têm ideia do quanto isso é precioso e o quanto isso tem transformado famílias. Famílias, porque é um conhecimento para a vida. Não é pontual, é para a vida. Então, nós vamos colocar todas as informações para vocês, né? Nós vamos colocar, depois terminando a live, salvando, porque tenho tempo para isso, né? Para postar e salvar, eu vou colocar no meu stories, e a doutora Patrícia também, um link de WhatsApp dos interessados da mentoria. O WhatsApp está fechado, está silenciado. É só para vocês irem para esse grupo, porque é ali que nós vamos postar as informações, todas as informações. Durante essa semana a gente posta para vocês as datas, mas a nossa pretensão é que essa mentoria comece agora, final de fevereiro, começo de março. Então, assim, é rápido, tá? Não vai ser uma mentoria que é lá para frente, não. E nós ficaremos 3 meses com vocês. Na verdade, nessa mentoria. São 90 dias, né? Então, é algo extenso aí para todo esse processo, para todo esse cuidado, né? De fato, nós queremos abraçar e estar com vocês e compartilhar vitórias, né? Conquistas, né? São etapas e estamos juntas. Então, é um prazer para mim. Eu falo com a doutora Patrícia, ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu tive o privilégio... Você que é. Tive o privilégio dela acompanhar, me assistir, né? Durante a gestação da minha segunda filha,
que é a Angelina Caçula, porque na primeira eu não a conhecia. A Sofia vai fazer 10 anos, que é a minha mais velha, e a Angelina tem 4 anos. E grávida já estava com a doutora Patrícia, e ela que acompanhou toda a minha gestação, o parto, gente, a coisa mais linda do mundo, que delícia. Então foi ótimo. E é um trabalho já muito diferenciado, tá bom? Então, olha lá, ó, temos aqui já testemunhos da Kelly, querida, minha linda paciente mentorada, que fala, depois a gente não desgruda mais. Gente, é muito, muito, muito bom. Então, para quem tiver interesse, nós vamos colocar nos stories do nosso Instagram, tá bom? O link, vocês entram e fiquem lá no grupo, aguardando que as informações serão liberadas. Teremos aulas aí, que nós já preparamos uma aula para vocês. Então, é uma felicidade para nós. Realmente é o início da concretização de um sonho, né? Então, eu estou muito feliz. É verdade. A Muito gente feliz. já tem esse namoro, né, Thaís? A gente ainda não tinha um formato, a gente não sabia exatamente como, se ia ser grupos presenciais. Já faz anos que a gente fala sobre isso, e aí agora é que amadureceu, né? Então, eu acho que tudo tem o momento certo também de acontecer. Estou muito feliz com o convite, muito feliz com o convite e doida para começar. Gratidão Então, por ter aceitado. Vai ser ótimo, tenho certeza. Transformador, eu tenho certeza. Gratidão, viu? Eu falo que tem muito, gente. Vocês viram que é extenso, né? O assunto é longo, são muitas coisas. Sim, a gente não falou, acho que nem 10% gente, é muita do que a gente coisa. queria falar. Não dá tempo. Mas na mentoria serão 3 meses intensos. Gente, e que a gente vai ter muito tempo para conversar, para analisar caso a caso. Por isso que o grupo não pode ser um grupo grande, né? Para que a gente consiga dar atenção, dar uma boa assistência para vocês, porque quando temos muitas pessoas, acaba que cai um pouco a qualidade. Então, por isso que a gente vai fazer grupos pequenos. Sempre. Né, eu já tenho isso mesmo. Quem é meu mentorado, na sua mentoria, né? comigo já sabe. Os meus grupos são pequenos, porque a equipe é a mesma. É a mesma, somos nós, a gente está junto e os grupos são pequenos. A gente não e a gente quer ver os casais lá, hein, gente? A gente quer ver os casais lá. Vai ser ótimo. Eu sei que vai começar, as mulheres vão, daí elas vão vendo as mudanças, aí vão trazer os companheiros, vai ser desse jeito, já até imagino. Assim mesmo. Depois nós vamos abrir caixinhas para vocês de perguntas também no nosso perfil, tá bom? Então, quem está aqui conosco, gratidão por ter ficado até o final. Olha, nós tivemos, nossa, 1h30 de live, gente. Nossa, 1h30. já passou tudo isso. Mas imagina a mentoria, né? Imagina. As mentorias, ó, os ao vivos passam, viu? Verdade. Então, a gente vai abrir as caixinhas, tá bom? Para responder algumas dúvidas de vocês ao longo da semana. Eu não consigo responder caixinha em 24 horas, mas eu respondo tudo. Mesmo que eu demore a semana, eu respondo todas as perguntas, tá bom, queridos? Então, doutora Patrícia, gratidão, minha linda, por ter aceito o convite, né? Eu agradeço e por muito. ter contribuído com seus conhecimentos, viu? Queridos, boa noite para vocês. Boa noite. Gratidão por terem ficado até o final. Vai ficar salva a live. Tá bom.